O despertador marcava 4h45 quando Helena abriu os olhos no pequeno quarto dos fundos. Aos 68 anos, seu corpo já não obedecia como antes. Os joelhos rangiam a cada movimento, as mãos tremiam ao segurar qualquer objeto. Mas ela nunca faltava com suas orações da madrugada. Era o único momento em que se sentia verdadeiramente livre naquela casa, que já não parecia mais um lar. Senhor, me dê forças para mais um dia, sussurrou, apertando o terço entre os dedos enrugados. As contas deslizavam devagar. Cada Ave Maria, uma súplica silenciosa por dignidade, por um olhar gentil, por qualquer coisa que lembrasse que ela ainda era humana. Do outro lado da parede fina, Antônio roncava baixinho. Seu marido, de 71 anos, havia desistido de lutar há muito tempo. Helena via nos olhos dele a mesma resignação que sentia crescer dentro de si, como plantas morrendo aos poucos por falta de sol. A cozinha estava gelada quando ela desceu. Fevereiro em Porto Alegre era assim úmido e implacável. Suas mãos tremiam ao acender o fogão, não só pelo frio, mas pelo medo constante de errar. Qualquer erro se tornava munição. Qualquer deslize virava mais uma prova de que ela não servia mais para nada. Bom dia, vó. A voz de Rafael cortou o silêncio como um raio de sol atravessando nuvens pesadas. O garoto de 16 anos era a única alegria genuína que restava naquela casa. Seus olhos castanhos brilhavam com a mesma doçura que Helena via no filho quando ele tinha aquela idade. Bom dia, meu amor. Dormiu bem? Dormi sim. E a senhora? Antes que ela pudesse responder, a porta da cozinha se abriu com força desnecessária. Patrícia entrou como uma rajada de vento gelado, o roupão de cetim deslizando pelo corpo magro, o cabelo preso num coque perfeito mesmo àquela hora da manhã. Tudo nela era calculado, medido, ensaiado. Rafael não fica enchendo a cabeça da sua avó logo cedo. Ela tem obrigações. O garoto cerrou os punhos, mas Helena fez um sinal discreto, aquele código silencioso que haviam desenvolvido ao longo dos meses. Não confronte. Não vale a pena. Só piora. Dona Helena. A voz de Patrícia escorria doce como mel estragado. A senhora fez café forte de novo? Quantas vezes eu preciso lembrar que o Pedro não pode tomar cafeína por causa do coração? Helena baixou os olhos, sentindo o peso da humilhação familiar apertar seu peito. Me desculpe, filha. Eu esqueci. A senhora esquece muitas coisas ultimamente, dona Helena. Acho que a idade está pesando, não é mesmo? O sorriso de Patrícia não enganava ninguém, exceto Pedro, que havia se tornado completamente cego para as crueldades da própria esposa. Mãe, a avó sempre fez o café desse jeito. Rafael explodiu, incapaz de conter a indignação. Se o pai não pode tomar, ele que tome outra coisa. Rafael? Patrícia se virou para o filho com aqueles olhos que eram capazes de congelar lava. Não seja desrespeitoso comigo. Sua avó precisa se adaptar às necessidades desta casa. Desta casa. As palavras ecoaram no coração de Helena como pregos sendo martelados num caixão. Esta casa que ela e Antônio haviam ajudado a pagar. Esta casa onde haviam cuidado dos netos quando bebês. Esta casa que agora os tratava como invasores. Antônio apareceu na porta, apoiado na bengala que usava desde o derrame de 3 anos atrás. Seus passos eram lentos, cuidadosos, como se ele pisasse em gelo fino que poderia quebrar a qualquer momento. Bom dia, seu Antônio. Patrícia transformou-se instantaneamente, a máscara da nora dedicada, encaixando-se perfeitamente no rosto. Como passou a noite? Não ouvi nenhum barulho do quarto de vocês, que ótimo. Rafael observava a encenação com nojo crescente. Ele sabia exatamente o que a mãe estava fazendo, plantando na mente do pai que os avós faziam barulho, preparando o terreno para mais uma de suas acusações venenosas. Pedro desceu para o café, os olhos ainda inchados de sono. Aos 45 anos, ele era uma sombra do homem que um dia fora. Aquele rapaz cheio de vida que fazia a mãe rir com imitações engraçadas, que defendia os pais com unhas e dentes. Agora, ele era apenas um fantoche nas mãos de Patrícia. Pai, mãe,
O cumprimento saiu seco, sem calor. Bom dia, meu filho. Antônio tentou sorrir, mas o sorriso morreu no meio do caminho quando viu Pedro se virar imediatamente para Patrícia, como um girassol buscando um sol falso. Amor. Patrícia se aproximou do marido com aqueles movimentos de quem sabe exatamente o que está fazendo. Olha aqui a conta de água que chegou ontem. Ela mostrou a tela do celular, o dedo deslizando dramaticamente pelos números. Subiu R$ 65 do mês passado. R$ 65, Pedro. Pedro suspirou com irritação, como se aquele fosse o pior problema do mundo. Pai, a gente já conversou sobre isso 1000 vezes. Tem que economizar. Filho, eu tomo banho de 5 minutos. Antônio tentou se defender, a voz saindo fraca, quase inaudível. A gente quase não usa torneira. O senhor esquece. Patrícia interrompeu com aquela paciência falsa, que era mais insultuosa que qualquer grito. Esquece a torneira aberta, esquece a luz ligada. São pequenas coisas, mas que no final do mês pesam no bolso de quem paga as contas. Vô não esquece nada. Rafael bateu a mão na mesa, fazendo as xícaras tilintarem. Ele é a pessoa mais cuidadosa desta casa. Rafael, não grite comigo. Patrícia assumiu o papel de vítima com maestria de atriz premiada. Eu só estou tentando ensinar seus avós a viverem melhor aqui conosco. Viverem melhor. Helena mordeu o lábio para não soltar o grito que estava preso na garganta há meses. Como viver melhor quando cada respiração parecia incomodar? Como viver melhor quando você se sentia um móvel velho que ninguém quer, mas ninguém tem coragem de jogar fora? Amanda chegou correndo, atrasada como sempre. Aos 14 anos, ela era uma cópia perfeita da mãe, bonita, manipuladora e com aquele talento especial para fazer os outros se sentirem pequenos. Mãe, cadê minha blusa rosa? Não sei, filha. Pergunta para sua avó, ela que mexe nas roupas. Eu não mexi na sua blusa. Amanda. Helena tentou se defender, mas sua voz saía tão fraca que mal se ouvia. Claro que mexeu. Vó, a senhora sempre mexe e depois não lembra. Amanda! Rafael se levantou da cadeira, os punhos fechados. Para de falar assim com a avó. Senta, Rafael. Pedro ordenou com aquela autoridade vazia de quem repete comandos sem pensar. Sua irmã tem razão. Mãe, a senhora precisa parar de mexer nas coisas dos meninos. Antônio assistiu à cena com o coração se despedaçando dentro do peito. Via o neto mais velho lutando sozinho, tentando defender 2 idosos contra uma família inteira. E sabia que isso só traria problemas para o garoto. Depois que todos saíram, Pedro para o trabalho e Amanda para essa escola. Rafael ficou mais alguns minutos, como sempre fazia quando podia. Vovó, ele sussurrou, olhando em direção ao andar de cima, onde Patrícia ainda se arrumava. Eu não aguento mais ver vocês sofrendo assim. Rafael, meu neto. Helena segurou o rosto do garoto entre as mãos trêmulas. Não se preocupa com a gente. Como não? Todo dia é a mesma coisa. Minha mãe inventa problemas só para humilhar vocês. Antônio colocou a mão pesada no ombro do neto, sentindo as lágrimas queimarem os olhos. Filho, você não pode brigar com sua mãe por nossa causa. Ela é sua mãe. Ela não age como mãe deveria agir. Rafael se levantou, a revolta tremendo em cada músculo jovem. Uma mãe de verdade ensinaria os filhos a respeitar os avós, não a pisar neles. Naquele momento, Patrícia apareceu na cozinha, perfeitamente maquiada, cada fio de cabelo no lugar. Parecia estar pronta para um desfile, não para ficar em casa. Rafael, você não devia estar na escola? Já vou, mãe. Então vá logo. Ela se virou para Helena e Antônio com aquele sorriso que nunca chegava aos olhos. E vocês dois, preciso conversar uma coisinha importante. Rafael saiu, mas antes fez o sinal que haviam combinado, um toque rápido na orelha. Fiquem alerta, tempestade chegando. Patrícia esperou a porta fechar e se sentou à mesa como uma executiva prestes a demitir funcionários incompetentes. Seu Antônio, Dona Helena. Ela cruzou as pernas, o roupão de cetim fazendo um som sibilante. Vocês sabem que eu sempre respeitei vocês, né? Os 2 idosos se entreolharam. Quando Patrícia começava assim, o pior estava por vir. Sabemos, filha, Antônio respondeu, a voz cautelosa.
mas a situação aqui em casa está ficando insustentável. Insustentável como, filha? Helena perguntou, embora já soubesse a resposta. Financeiramente, dona Helena. Vocês sabem que eu e o Pedro trabalhamos muito para manter este padrão de vida. Esta casa, os carros, as roupas das crianças, tudo isso custa caro. Antônio sentiu o sangue ferver nas veias. Eles mal comiam, economizavam água como se cada gota fosse ouro. Viviam nas sombras daquela casa como fantasmas. E o que você quer dizer com isso, Patrícia? Pela primeira vez em meses, havia firmeza na voz de Antônio. Patrícia percebeu e rapidamente ajustou a abordagem. Quero dizer que talvez seja melhor para todo mundo se vocês procurassem um lugar mais adequado. Adequado. Helena repetiu, sentindo o mundo desabar. Um lar para idosos, sabe? Tem uns muito bons aqui em Porto Alegre. Lugares onde vocês teriam amigos da idade de vocês, atividades, cuidados médicos especializados. Patrícia. Antônio se levantou, apoiando-se na bengala, recuperando um pouco da dignidade que ela tentava roubar todos os dias. O Pedro é nosso filho. Nós ajudamos a pagar esta casa. Na verdade, seu Antônio. Patrícia sorriu, aquele sorriso de cobra, prestes a dar o bote. Esta casa está no nome meu e do Pedro. Legalmente, vocês são nossos hóspedes. A palavra caiu no ar como uma bomba. Hóspedes. Hóspedes na casa que ajudaram a construir. Hóspedes na família que criaram. Hóspedes na própria vida. Vocês não precisam decidir agora. Patrícia se levantou, alisando o roupão. Pensem com carinho. Tenho certeza de que vão concordar que é o melhor para todos. Quando ela subiu, Helena e Antônio ficaram sentados em silêncio. Não havia lágrimas. Essas já haviam secado fazia tempo. Havia apenas aquele vazio pesado de quem percebe que se tornou um fardo para quem mais amava. Helena, Antônio sussurrou. O que vamos fazer? Ela olhou para as mãos enrugadas, para os dedos que tremiam, para as veias saltadas que contavam a história de uma vida inteira de trabalho. Vamos rezar, Antônio. É só o que nos resta. Mas naquele momento, nenhum dos dois sabia que Deus estava prestes a responder suas preces de uma forma que nunca imaginariam. E que a verdadeira face de Patrícia estava prestes a ser revelada da maneira mais chocante possível. 3 horas depois, Patrícia saiu para o shopping. Antes, deixou uma lista interminável de tarefas para Helena. Limpar os 3 banheiros da casa, lavar as roupas de cama, passar todas as camisas de Pedro, organizar o armário da despensa. Como se a mulher de 68 anos fosse uma empregada que não merecia descanso. Helena pegou o balde de limpeza com as mãos doloridas. A artrite tinha piorado nas últimas semanas. Cada movimento era uma pequena tortura que cortava até os ossos. Mas reclamar significava ouvir que ela não servia mais para nada. Então ela engolia a dor e seguia em frente, como sempre fez a vida inteira. Estava no corredor do 2º andar, arrastando os pés em direção ao banheiro, quando ouviu a voz de Patrícia vindo do quarto do casal, clara como cristal, através da porta que havia ficado entreaberta. Ela estava ao telefone e o tom era completamente diferente do usual. Claro que não vou gastar uma fortuna com asilo de luxo para esses 2 velhos. Helena congelou no meio do corredor. Seu coração começou a bater tão forte, tão descontrolado, que ela teve medo de desmaiar ali mesmo e ser descoberta. Tem uns lugares baratos aqui em Porto Alegre, sabe como é? Menos criteriosos com os detalhes sanitários e médicos. A voz de Patrícia estava completamente diferente. Não havia aquela doçura falsa de sempre. Não havia aquela paciência fingida que ela usava como máscara. Era a voz de alguém planejando algo terrível, com a mesma naturalidade com que se planeja uma viagem de fim de semana. Helena se aproximou da porta com passos silenciosos, cada batida do coração ecoando nos ouvidos como tambores de guerra. Principalmente para idosos, com problemas cardíacos graves como o meu sogro. Nesses lugares mais baratos, as coisas acontecem.
Naturalmente, se você me entende bem, as pernas de Helena começaram a tremer tão violentamente que ela teve que se apoiar na parede para não desabar no chão. Suas mãos suavam frio e ela sentiu uma tontura que quase a fez perder os sentidos. Patrícia estava falando sobre a morte de Antônio. Sobre a morte dele como quem fala sobre trocar de carro ou comprar um sofá novo para a sala. Não é nada planejado, nada que possa ser rastreado. É só negligência médica comum nesses lugares. Uma risada baixa, cruel, que fez o sangue de Helena gelar nas veias. Um remedinho para o coração que não chega na hora certa. Uma emergência cardíaca que demora para ser atendida. Essas coisas acontecem toda hora em asilos baratos. Ninguém investiga. Helena tapou a boca com ambas as mãos para abafar o grito de horror que queria explodir de dentro dela. Suas pernas estavam tão fracas que ela teve que se sentar ali mesmo no chão frio do corredor, as costas apoiadas na parede gelada, o mundo girando ao seu redor. E quando os dois velhos partirem finalmente, a casa fica só nossa. A voz de Patrícia estava carregada de uma satisfação venenosa que fez Helena sentir náuseas. Sem velhos reclamando de tudo, sem ter que fingir paciência o tempo todo, sem ter que dividir nossa vida boa com ninguém que não mereça. Liberdade total, entende? Vamos poder viajar, reformar a casa do jeito que eu sempre quis, viver nossa vida sem peso morto. Helena ficou sentada ali por quanto tempo não soube dizer. Poderiam ter sido 5 minutos ou 5 horas. O tempo havia perdido completamente o sentido. O mundo havia se reduzido àquela revelação monstruosa que destroçava qualquer resquício de esperança. Sua nora não queria apenas se livrar deles. Estava ativamente planejando suas mortes por negligência. Quando finalmente conseguiu se levantar, suas pernas mal conseguiam sustentá-la. Ela desceu as escadas, se segurando no corrimão com tanta força que seus dedos ficaram brancos, como se aquele corrimão fosse a única coisa impedindo-a de cair num abismo sem fundo. Encontrou Antônio no quintal dos fundos, mexendo com cuidado na pequena horta que insistia em manter apesar das críticas constantes e cruéis de Patrícia, que dizia que aquilo era coisa de velho teimoso que não aceita a realidade. Antônio. A voz dela saiu como um sussurro desesperado, quase inaudível. Precisamos conversar. Agora. É urgente. Algo no desespero absoluto que transparecia na voz da esposa fez Antônio largar imediatamente a pazinha de jardim que segurava. Ele se virou e viu Helena pálida como um fantasma, tremendo da cabeça aos pés. O que aconteceu, meu amor? Você está branca como papel. Aconteceu alguma coisa? Antônio. Helena olhou rapidamente em volta, certificando-se com paranoia de que estavam completamente sozinhos, de que ninguém poderia escutá-los. Essa mulher não quer apenas nos colocar num asilo qualquer. Ela quer que a gente morra lá. Ela está planejando nossa morte. O quê? Antônio achou que tinha entendido errado, que seus ouvidos já não funcionavam direito. Como assim, Helena? Você tem certeza? Helena contou tudo, cada palavra terrível que havia escutado, cada detalhe macabro e calculista do plano diabólico. A cada revelação, Antônio empalidecia mais e mais, suas mãos começando a tremer descontroladamente de horror puro e indignação profunda. Meu Deus do céu! Ele precisou se sentar no banco velho de madeira do quintal, sentindo as pernas falharem. A bengala caiu no chão com um som seco. Nossa própria nora, a mãe dos nossos netos. Como alguém pode ser capaz de uma coisa dessas? Antônio, a gente não pode ficar aqui nem mais uma noite sequer. Helena segurou as mãos dele com uma força que não sabia que ainda tinha. Nem mais um dia. Ela vai nos matar. Ele olhou para a mulher com quem era casado há 48 anos, longos e intensos. Via o medo nos olhos dela, mas também via algo mais forte. Determinação. A mesma determinação que a fizera atravessar tempos difíceis, criar 3 filhos com poucos recursos, enfrentar todas as tempestades da vida ao lado dele sem nunca desistir. Você está certa, Helena. Você está completamente certa.
Antônio apertou as mãos dela de volta. Mas para onde vamos? A gente não tem dinheiro guardado suficiente para alugar um lugar para a casa do Ricardo. Helena já tinha pensado em cada detalhe durante aqueles minutos intermináveis sentada no corredor. Nosso filho caçula sempre disse desde que se casou que nossa casa era com ele e a Fernanda. Sempre insistiu nisso. Naquela tarde tensa, enquanto Patrícia ainda estava fora gastando dinheiro em roupas caras, Antônio pegou o celular com as mãos trêmulas e discou para Ricardo. O filho mais novo, que morava do outro lado de Porto Alegre, com a esposa Fernanda e 2 filhos pequenos, atendeu no segundo toque. Pai, tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Ricardo! A voz de Antônio falhou completamente, quebrou-se como vidro. Meu filho, a gente precisa muito da sua ajuda. É uma emergência. Ele contou tudo. As humilhações diárias intermináveis, a conversa telefônica que Helena havia escutado, o plano monstruoso de Patrícia para se livrar deles através de negligência médica planejada. Do outro lado da linha, Ricardo ficou em silêncio por longos segundos que pareceram eternos e sufocantes. Pai, mãe, quando ele finalmente conseguiu falar, sua voz estava completamente carregada de lágrimas de raiva e fúria incontrolável. Venham para cá agora mesmo. Imediatamente. Eu vou buscar vocês aí. Já estou saindo. Não, filho. A Patrícia pode voltar a qualquer momento. Antônio pensou rapidamente, o instinto de sobrevivência tomando conta. A gente sai daqui discretamente quando ela não estiver olhando. Você nos busca na esquina da padaria em meia hora, combinado? Combinado, pai. Eu vou aí correndo. Fiquem seguros. Helena e Antônio subiram para o pequeno quarto dos fundos, com o coração acelerado, batendo como tambores de guerra. Fizeram as malas em silêncio tenso, cada peça de roupa guardada com cuidado e pressa, cada objeto pessoal carregando memórias de uma vida inteira de trabalho e dignidade. Quando Rafael chegou da escola meia hora depois, encontrou os avós terminando de fechar as últimas malas. Seus olhos jovens se encheram de lágrimas instantaneamente ao entender o que estava acontecendo. Vó, vocês vão embora? Vão me deixar aqui sozinho? Meu neto querido. Helena o abraçou com toda a força que ainda restava em seus braços cansados. A gente precisa ir. Sua mãe está planejando fazer uma coisa muito, muito ruim com a gente. Ela quer nos matar, Rafael. Rafael ouviu tudo em silêncio pesado. A cada palavra revelada, a raiva crescia dentro dele como um incêndio descontrolado e feroz. Quando os avós terminaram de contar cada detalhe, ele tinha lágrimas quentes de ódio puro nos olhos. Eu vou provar para todo mundo quem minha mãe realmente é. Sua voz saía baixa, mas carregada de determinação absoluta. Pode deixar comigo. Eu vou fazer justiça. Rafael, por favor, não faça nada perigoso que possa te machucar. Antônio segurou o rosto do neto entre suas mãos trêmulas e calejadas. Você é tudo que nos resta de bom nessa casa. Não vou fazer nada perigoso. Mas vou fazer justiça, prometo. Às 16h30, quando Patrícia ainda não havia retornado de suas compras supérfluas, Helena e Antônio desceram as escadas pela última vez com suas poucas malas. Rafael os ajudou a carregar tudo até a esquina da padaria, onde Ricardo já esperava ansioso dentro do carro com o motor ligado, o rosto completamente vermelho e inchado de tanto chorar. Pai, mãe. Ele desceu do carro rapidamente e abraçou os dois com uma força desesperada, como se quisesse protegê-los de todo o mal do mundo. Perdoe, meu irmão. Ele está completamente cego por essa víbora. Não precisa pedir perdão por ele, meu filho querido. Helena beijou o rosto molhado de Ricardo. Você não tem culpa nenhuma das escolhas terríveis que ele fez. Vocês vão ficar comigo para sempre. Ouviram bem? Para sempre. Esta é a casa de vocês agora. O carro se afastou devagar, levando Helena e Antônio para longe daquele inferno disfarçado de lar. Rafael voltou para casa com passos pesados, mas com um plano formando-se em sua mente jovem. Quando Patrícia chegou às 18 horas, carregada de sacolas de roupas caríssimas,
Ele estava sentado na sala, esperando em silêncio. Rafael, você está aí desde quando? Cadê seus avós? Desde que eles foram embora, mãe. Eles descobriram seus planos. E eu também descobri tudo. O rosto de Patrícia empalideceu visivelmente, como se todo o sangue tivesse drenado de uma vez. Não sei do que você está falando, Rafael. Não precisa fingir mais, mãe. Eu sei da conversa telefônica. Sei sobre os asilos baratos, sobre a negligência médica planejada, sobre tudo. Era mentira. Rafael não tinha ouvido nada, mas ele precisava que a mãe acreditasse que tinha provas concretas. Rafael, você não entendeu direito o contexto. Entendi perfeitamente. Mãe, ele deu um passo firme à frente e pela primeira vez na vida, Patrícia sentiu medo genuíno do próprio filho. E agora você vai escolher. Ou conta toda a verdade para o papai amanhã, ou eu conto cada detalhe. As sacolas caíram no chão com estrondo. Pela primeira vez, suas máscaras não funcionavam. A senhora tem até amanhã à noite. Ou confessa, ou eu revelo quem você realmente é para toda a família. No quarto, Rafael mandou mensagem. Começou. Fiquem seguros. Eu amo vocês. Resposta imediata. Também amamos você. Seja forte, nosso guerreiro. Naquela noite, Patrícia não dormiu. Helena e Antônio dormiam pela primeira vez em meses sem medo de acordar mortos. Finalmente estavam em casa. A casa verdadeira. A manhã seguinte, amanheceu cinza em Porto Alegre. Pedro acordou com um peso estranho no peito, como se algo terrível estivesse prestes a acontecer. Desceu para a cozinha e encontrou a casa vazia, silenciosa demais. Patrícia, ele gritou do pé da escada. Cadê meus pais? A voz dela desceu flutuando, doce como sempre. Ai, amor, eles saíram cedo. Disseram que iam dar uma volta. Pedro franziu a testa. Seus pais nunca saíam sem avisar. Nunca. Antes que pudesse questionar, Rafael apareceu na sala. Pai, preciso falar com o senhor. É importante. Claro, filho. O que foi? Rafael respirou fundo. Sabia que precisava plantar sementes de dúvida sem revelar tudo de uma vez. Pai, o senhor não acha estranho os avós saírem tão cedo? O vô mal consegue andar e a avó nunca sai sem avisar ninguém. Pedro parou. Era verdade. Seus pais eram criaturas de hábitos rígidos, previsíveis. Talvez tenham ido ao médico, murmurou, tentando se convencer. Sem falar nada? Sem pedir carona? Rafael continuou. E outra coisa, pai. Quando foi a última vez que o senhor viu a avó sorrindo de verdade? A pergunta atingiu Pedro como um soco. Quando mesmo? Ele procurou na memória e encontrou apenas tristeza, humilhação disfarçada, uma mulher encolhendo-se dia após dia. Eu não, e o vô. Quando ele contou uma daquelas histórias que adorava contar. Silêncio. Um silêncio ensurdecedor que gritava verdades que Pedro havia se recusado a ver. 2 horas depois, na casa de Ricardo, o telefone tocou. Ricardo olhou para o visor e suspirou. É o Pedro. Helena e Antônio se entreolharam, o medo voltando. Alô? Ricardo, cadê nossos pais? Eles não voltaram para casa. Estão aqui comigo. Morando aqui agora. Para sempre. Como assim? Eles moram comigo. Moravam, Pedro. Moravam numa casa onde eram tratados como lixo descartável. Do que você está falando? Estou falando de uma nora que planeja a morte dos próprios sogros por negligência. Estou falando de um irmão que ficou cego pela manipulação de uma cobra venenosa. Pedro ficou mudo, as palavras ecoando na cabeça. Pedro, quando foi a última vez que você viu nossos pais felizes na sua casa? Quando? A pergunta ficou no ar como fumaça tóxica. No fim da tarde, Rafael voltou da escola com o coração martelando. Encontrou Patrícia na sala, perfeitamente maquiada, como se nada tivesse acontecido. Mãe, cadê os avós? Ah, filho, eles decidiram morar com seu tio Ricardo. Acharam melhor para todos. A mentira saiu tão natural que Rafael sentiu nojo físico. A senhora não vai sentir falta? Patrícia deu de ombros. É melhor assim. Agora temos nossa privacidade de volta. Mãe, posso fazer uma pergunta? Claro.
Por que a senhora casou com meu pai? A pergunta pegou Patrícia desprevenida. Que pergunta estranha. Casei porque amava, e ainda ama. Claro que sim. Então por que maltratava as pessoas que ele mais ama no mundo? Patrícia sentiu um arrepio gelado. Havia algo diferente no filho. Do que você está falando? Estou falando que eu sei de tudo, mãe. Sei da conversa sobre negligência médica. Sei sobre os asilos baratos onde acidentes acontecem. O sangue de Patrícia congelou. Você não entendeu direito. Entendi perfeitamente. E agora vou dar uma chance. A senhora conta a verdade para o papai. Ou eu conto, com detalhes. E se eu não fizer, aí eu conto para ele e para o tio Ricardo, que está louco para processar a senhora por tentativa de homicídio. Patrícia sentiu o mundo desabar. O filho que havia subestimado era agora seu pior pesadelo. Marcos, você não pode fazer isso. Eu sou sua mãe. Uma mãe de verdade não planeja a morte de pessoas inocentes. A senhora tem até amanhã à noite. Enquanto subia as escadas, Rafael sentiu tristeza e alívio. Tristeza por descobrir a maldade da mãe. Alívio por ter poder para proteger quem amava. Lá embaixo, Patrícia tremeu como folha. Pela primeira vez, suas máscaras caíram completamente. E sentiu medo de um garoto de 16 anos que havia aprendido que, às vezes, para proteger o bem, precisamos enfrentar o mal. Na manhã seguinte, Patrícia não havia dormido. Fitava o teto como se ali estivessem as respostas. Quando Pedro apareceu na cozinha, ela viu algo diferente em seus olhos. Patrícia, precisamos conversar. Sobre o quê? Sobre meus pais. Sobre tudo. Pedro se aproximou e ela viu o homem que ele era antes de se casar. Fiquei pensando a noite toda nas perguntas do Rafael. Quando foi a última vez que minha mãe sorriu de verdade? Que meu pai contou suas histórias. Ele parou diante dela. Sabe a resposta? Nunca. Desde que você começou suas tentativas de ajudar, eles nunca mais foram felizes. 2 horas depois, na casa de Ricardo, Helena regava a pequena horta quando Antônio a encontrou. Meu amor, você está aí desde cedo. Ela ergueu o rosto sujo de terra, mas sereno. Sabe o que mais senti falta? De poder mexer na terra e ver crescer. Na casa do Pedro você também podia. Não, Antônio. Lá eu não podia nem respirar sem incomodar. Aqui eu posso existir. Ricardo apareceu. Mãe, pai, o Rafael está aqui. Na sala, Rafael caminhava nervoso. Quando viu os avós, seus olhos se encheram de lágrimas. Vovó, eu consegui. Conseguiu o quê, meu neto? Helena se aproximou. Fazer meu pai enxergar quem minha mãe realmente é. Naquele momento, na outra casa, a discussão havia começado. Pedro caminhava pela sala como leão ferido, enquanto Patrícia se encolhia no sofá. Você realmente achou que eu nunca ia perceber? A voz dele carregava dor profunda, que podia manipular minha família inteira. Pedro, você está exagerando. Exagerando? Nosso filho gravou uma de suas conversas telefônicas, Patrícia. O rosto dela empalideceu completamente. Rafael é só uma criança. Ele entende muito bem. Gravou você falando sobre negligência médica, sobre asilos onde acidentes acontecem. O mundo de Patrícia desabou. Ela caiu pesadamente no sofá. Não era bem assim. Como não era? Você estava escolhendo lugares baratos, esperando que meus pais morressem por falta de cuidados. Patrícia começou a chorar, mas eram lágrimas de desespero por ter sido descoberta. Pedro, eu só queria nossa vida de volta. Nossa vida de volta? Meus pais construíram esta casa. Trabalharam a vida inteira para que eu tivesse uma vida boa. E quando precisaram de mim, você me convenceu a tratá-los como lixo. 3 horas depois, Amanda chegou da escola e encontrou silêncio pesado. Subiu correndo e bateu na porta dos pais. Mãe, pai, por que estão brigando? Pedro abriu a porta, o rosto vermelho, olhos inchados. Amanda, senta aqui. Preciso contar uma coisa. A garota sentou nervosa. Sua mãe fez uma coisa muito ruim com seus avós. Que coisa? Ela estava planejando colocá-los num lugar onde não teriam cuidados adequados. Mas por quê? Porque ela não queria dividir nossa casa com eles. Amanda ficou em silêncio, processando. Pai, os avós estão bem? Estão na casa do tio Ricardo. Eles vão voltar? Pedro olhou para Patrícia.
Não sei, filha. Não sei se vão conseguir perdoar a gente. No fim da tarde, na casa de Ricardo, a campainha tocou. Era Pedro, os ombros curvados, carregando o peso do mundo. Quando viu os pais, seus olhos se encheram de lágrimas. Pai, mãe, as palavras saíram embargadas. Filho. Neuza se levantou e se aproximou. Mãe, eu estraguei tudo. O que aconteceu, Pedro? Eu descobri tudo sobre a Patrícia, sobre os planos dela. Ele se deixou cair numa poltrona. Pai, mãe, ela estava planejando. Não conseguiu terminar. Nós sabemos, filho. E vocês não me contaram? Saíram sem me dar chance de escolher vocês? Pedro, você escolheu ela há muito tempo. Pedro, você escolheu ela há muito tempo. Pai, eu estava cego. Pedro levantou os olhos vermelhos. Ela sempre tinha uma explicação perfeita para tudo. Sempre fazia parecer que estava cuidando de vocês. Rafael, que havia ficado em silêncio, finalmente falou. Pai, eu tentei mostrar várias vezes, mas o senhor nunca quis escutar. A acusação do filho adolescente atingiu Pedro como um soco no estômago. Era verdade. Rafael havia defendido os avós inúmeras vezes, e ele sempre o havia repreendido, sempre havia dado razão para Patrícia. Rafael, você está certo. Eu falhei com todos vocês. Falhei com meus pais, falhei com você. E o que pretende fazer agora? Ricardo perguntou, a voz ainda fria. Pedro olhou para cada pessoa na sala, a culpa pesando em cada músculo do corpo. Vim pedir perdão. E vim contar que mandei a Patrícia embora de casa. O silêncio que se seguiu foi profundo como o abismo. Mandou embora? Helena perguntou surpresa. Ela está na casa da mãe dela. E eu comecei os procedimentos de divórcio. Antônio se sentou pesadamente processando. Seu filho havia escolhido os pais. Era tarde, mas havia escolhido. Pedro. Helena se ajoelhou na frente do filho, segurando suas mãos trêmulas. Você sabe que a gente perdoa. Sempre perdoamos. Como podem perdoar depois de tudo que passei vocês? Porque você é nosso filho. E mãe perdoa, filho, não importa o que ele faça. Pedro desabou em lágrimas, segurando as mãos da mãe como se fossem sua salvação. Mãe, eu sinto muito. Eu sinto tanto. Eu sei, filho. Eu sei. Ricardo, vendo a cena, sentiu seu coração se partir e reconstruir ao mesmo tempo. Sua mãe, depois de tanta humilhação, ainda tinha amor suficiente para perdoar. Pai, mãe. Pedro ergueu os olhos. Vocês vão voltar para casa? Helena e Antônio se entreolharam, uma conversa silenciosa passando entre eles. Filho, Antônio disse finalmente, sua casa sempre será nossa casa. Mas agora temos uma casa nova, com pessoas que nos amam como somos. Vocês não vão voltar? Vamos visitá-lo. Vamos reconstruir nossa relação devagar. Mas nossa casa agora é aqui, com Ricardo. Pedro sentiu, mas entendeu. Eles haviam encontrado paz, e ele não tinha direito de perturbá-la novamente. E Rafael e Amanda, eles são sempre bem-vindos aqui. Helena sorriu através das lágrimas. São nossos netos, são nossa família. Quando Pedro saiu naquela noite, levou uma lição que jamais esqueceria. O amor verdadeiro perdoa, mas as consequências das escolhas permanecem. Ele havia recuperado o amor dos pais, mas perdido para sempre a chance de cuidar deles como deveria. Uma semana depois, o sol filtrava pelas cortinas da casa de Ricardo. Helena preparava o almoço, suas mãos se movendo com segurança entre panelas e temperos. Havia leveza em seus gestos que Antônio não via há anos. Meu amor, está fazendo comida para um batalhão? Ele brincou. É que o Rafael vem almoçar hoje. E a Amanda também. Havia uma sombra de preocupação em seus olhos. Ainda não sei como vou olhar para aquela menina depois de tudo. Antônio se aproximou, colocando as mãos nos ombros dela. Helena, ela é só uma criança. Foi influenciada pela mãe. Eu sei, Antônio. É que doeu tanto quando ela me tratava daquele jeito. Mas agora ela sabe a verdade. Do outro lado da cidade, Amanda estava parada diante do espelho do banheiro, ensaiando as palavras. Desculpa, vó, eu não sabia. Ela sussurrou, mas as palavras soavam vazias até para ela mesma. Rafael bateu na porta. Amanda está quase na hora de ir. Não sei se consigo, Rafael.
Como vou olhar na cara deles? Amanda, eles amam a gente? Sempre amaram. A gente que foi cego. Ela abriu a porta, os olhos vermelhos. Mas eu falei coisas tão horríveis. E agora você vai pedir desculpas de coração. Eles vão perdoar. E se não perdoarem? Irmã, quando você era pequena e quebrava algo da avó, o que ela fazia? Ela me abraçava e dizia que não era nada. E por que seria diferente agora? 2 horas depois, a campainha tocou. Helena respirou fundo e abriu a porta. Rafael sorria, mas Amanda estava atrás, cabeça baixa, ombros curvados. Bom dia, vó. Rafael beijou o rosto de Helena. Bom dia, meu neto querido. Ela olhou para Amanda, que ainda não havia levantado os olhos. E você, Amanda, não vai cumprimentar sua avó? A garota ergueu a cabeça devagar. Helena sentiu o coração apertar ao ver lágrimas rolando pelo rosto jovem. Vó, eu não sei o que dizer. Helena sentiu todas as mágoas se dissolvendo diante daquelas lágrimas sinceras. Abriu os braços sem hesitar. Vem cá, minha netinha. Amanda correu para os braços da avó como criança perdida que finalmente encontrara o caminho de casa. Soluçou contra o peito de Helena. Vó, desculpa por tudo que eu falei. Eu não sabia. Mamãe sempre dizia que... Minha filha, não precisa explicar nada. Helena acariciava os cabelos da neta. Você é minha netinha. Sempre vai ser. Antônio apareceu e viu a cena que o fez engolir em seco. Sua esposa, que havia sido humilhada por aquela menina dezenas de vezes, a consolava como se fosse sua própria filha. Durante o almoço, a mesa estava farta. Ricardo serviu vinho e havia alegria genuína. Vô, Amanda disse timidamente, o senhor pode contar aquela história do peixe dourado? Antônio sorriu, os olhos se iluminando. Claro, minha neta. Fazia tanto tempo que ninguém pedia para eu contar histórias. É porque na nossa casa ninguém tinha tempo. Rafael disse, a voz carregada de tristeza. Mamãe sempre dizia que eram coisas de velho. Não eram, não, Amanda protestou. Eram as melhores histórias do mundo. Enquanto Antônio contava a história, Helena observou cada rosto ao redor da mesa. Marcelo pendurado em cada palavra. Rafael sorrindo. Amanda com os olhos brilhando, redescobrindo a magia que havia perdido. Depois do almoço, na varanda, Helena e Amanda ficaram sozinhas. Vó, posso fazer uma pergunta? Claro, minha filha. Como a senhora consegue me perdoar? Depois de tudo, Helena ficou em silêncio, olhando para o jardim. Amanda, você sabe que sua avó é mulher de fé, né? Sei. E na minha fé existe o perdão. Não é esquecer o que aconteceu, mas é escolher não deixar que a mágoa envenene nosso coração. Mas não dói? Dói sim, minha filha. Doeu muito cada palavra fria, cada desprezo. Helena segurou as mãos da neta. Mas sabe o que doeu mais? Ver você perdendo a capacidade de amar. Ver aquela menina carinhosa se transformando numa pessoa fria. Vó, eu nunca deixei de amar vocês. É que mamãe sempre dizia, eu sei, Amanda. Sua mãe é muito esperta. Ela fez vocês acreditarem que estavam sendo bondosos quando estavam sendo cruéis. Amanda começou a chorar novamente. Como eu fui tão idiota. Você não foi idiota. Foi manipulada. Existe diferença. No final da tarde, Pedro chegou para buscar os filhos. Encontrou a família reunida, Antônio contando mais histórias, todos rindo. Oi, pai. Oi, mãe. Ele cumprimentou, a voz ainda carregada de constrangimento. Oi, filho. Senta aqui com a gente. Antônio bateu no sofá ao seu lado. Não quero atrapalhar. Pedro, Helena disse com firmeza. Você é nosso filho. Não atrapalha nunca. Ele se sentou hesitante. Amanda imediatamente se aconchegou ao lado do pai. Pai, o vô contou 3 histórias hoje. Ela disse animada. E a avó fez aquele bolo de fubá que eu amo. Pedro olhou para os pais, vendo-os genuinamente felizes, e sentiu uma pontada dolorosa. Eles estavam bem, estavam em paz sem ele, pai, mãe. Vocês estão felizes aqui? Helena e Antônio se entreolharam. Estamos, filho. Helena respondeu com honestidade. Aqui a gente pode ser quem sempre fomos. E se eu pedisse para vocês voltarem? Agora que a Patrícia não está mais lá?
O silêncio se estendeu por longos segundos. Pedro, Antônio falou com voz gentil, filho, sua casa sempre será nossa casa. Mas agora temos uma casa onde somos amados como somos. Vocês não me amam mais? Claro que te amamos. Helena se aproximou. Mas amor não significa ficar junto a qualquer custo. Às vezes, amor é deixar cada um encontrar seu lugar de paz. Pedro assentiu, engolindo a dor. Entendeu que havia perdido mais que o direito de ter os pais morando com ele. Perdeu a oportunidade de ser o filho que cuidava deles. 6 meses se passaram desde aquela conversa na varanda. Patrícia havia mudado de uma forma que ninguém imaginaria possível. Conseguiu emprego numa ONG que cuidava de idosos abandonados, ajudando a reunir famílias destruídas pela negligência e pelo abandono. Dona Helena, ela ligou numa tarde chuvosa, a voz carregada de emoção. Consegui reunir mais uma família hoje. Um senhor de 80 anos com os filhos que o haviam abandonado num asilo. Que maravilhoso, Patrícia. Você está fazendo um trabalho lindo. É por causa da senhora. Foi a senhora quem me mostrou que nunca é tarde para consertar o que está quebrado. Helena sorriu, sentindo o coração aquecer. Ela havia plantado uma semente de bondade onde só havia veneno. E agora via aquela semente florescer. Naquele mesmo dia, Pedro ligou para os pais com uma notícia inesperada. Pai, mãe, eu e a Patrícia estamos conversando de novo. Nada romântico ainda, mas ela mudou. Mudou de verdade. Nós sabemos, filho, Antônio disse com suavidade. Ela vem nos visitar toda semana. Como assim? Seu pai e eu perdoamos ela, Pedro, e estamos ajudando ela a se reconstruir. Do outro lado da linha, Pedro ficou em silêncio, processando aquela revelação impossível. Mas depois de tudo que ela fez, exatamente por causa de tudo que ela fez, Helena explicou. Quem mais precisa de amor são as pessoas perdidas no próprio ódio. Uma semana depois, num domingo ensolarado, a casa de Ricardo estava cheia. Helena havia preparado um almoço especial. À mesa estavam Antônio, Ricardo e sua família. Pedro, Rafael, Amanda e, para surpresa de todos, Patrícia. Vó, Amanda disse, observando a antiga mãe ajudando a servir a comida. Você realmente perdoou ela? Perdoei minha neta, porque guardar mágoa só envenena quem guarda. Rafael observava a mãe com olhos diferentes. Via uma mulher quebrantada, humilde, tentando consertar os erros do passado com cada gesto de bondade. Mãe, ele disse suavemente, obrigado por ter coragem de mudar. Patrícia sentiu as lágrimas escorrerem. Abraçou o filho com força. Obrigado por não ter desistido de mim, filho. Durante o almoço, Antônio pediu atenção. Levantou-se apoiado na bengala, a voz firme. Quero fazer um brinde. À família. Não a família de sangue apenas, mas a família do coração. Porque família de verdade é quem fica, quem perdoa, quem ama apesar dos erros. Todos levantaram os copos. Helena olhou ao redor da mesa e viu o milagre. Via Pedro reconstruindo a relação com eles. Via Patrícia transformada. Via os netos felizes. Via Ricardo, o filho que os acolheu quando mais precisavam. Antônio, ela sussurrou para o marido, você acredita em milagres? Por quê? Porque a gente saiu de uma casa onde éramos um peso para uma casa onde somos o coração de tudo. E ainda por cima, ajudamos uma alma perdida a se encontrar. Antônio entrelaçou os dedos com os dela. Sabe qual é o maior milagre? Ver aquela mulher cheia de veneno se transformar numa pessoa que dedica a vida a reunir famílias. Naquele momento, o celular de Patrícia tocou. Era da ONG. Dona Helena, consegui reunir mais uma família hoje. Ela mostrou a foto no celular. Um casal de idosos abraçando os filhos, todos chorando de alegria. Obrigada por me ensinar que nunca é tarde para fazer o bem. Helena sorriu, os olhos marejados. Você aprendeu sozinha, Patrícia. Eu só mostrei o caminho. 2 anos depois, numa cerimônia simples, Pedro e Patrícia renovaram os votos. Mas não eram as mesmas pessoas. Eram melhores, mais humildes,
mais sábios. Quando o padre perguntou se alguém gostaria de falar, Helena se levantou. Há alguns anos eu achava que sabia o que era família. Sua voz ecoou suave pela capela. Achava que família era quem nascia conosco. Mas a vida me ensinou diferente. Família é quem escolhe ficar quando as coisas ficam difíceis. Família é quem nos ama nos nossos piores momentos. Patrícia chorava silenciosamente no altar. Patrícia, vocês estão aqui hoje não porque nunca se machucaram, mas porque aprenderam que amor verdadeiro é escolher amar depois de conhecer todas as feridas. 3 anos depois, num domingo de almoço familiar, a mesa comportava 15 pessoas. Helena contava histórias, Antônio ria, as crianças brincavam no jardim. Vó, Amanda pediu, conta aquela história da mulher que plantava flores. Helena sorriu. Era uma vez uma mulher que foi muito ferida por uma vizinha cruel. Em vez de se vingar, ela começou a plantar flores no jardim da vizinha toda madrugada. Quando a vizinha descobriu quem plantava as flores, chorou tanto que as lágrimas regaram as plantas. Naquele momento, ela entendeu o que era amor verdadeiro. Patrícia sentia cada palavra dirigida para ela. A moral é que quando você planta flores no jardim de quem te feriu, não está fazendo favor para essa pessoa. Está fazendo favor para seu próprio coração. Naquela noite, antes de dormir, Helena se ajoelhou diante da imagem de Nossa Senhora. Obrigada por me ensinar que as maiores bênçãos vêm disfarçadas das maiores dores. Obrigada por me mostrar que perdoar não é ser fraco. É ser forte o suficiente para quebrar o ciclo da vingança. Antônio a observava da porta, ainda fazendo suas orações sempre. E sabe qual é minha oração mais frequente agora? Qual? Que todas as pessoas que estão sofrendo encontrem sua própria família do coração. Porque todo mundo merece ter um lugar onde é amado do jeito que é. Antônio a beijou na testa. Amém. Meu amor, amém. E enquanto as estrelas brilhavam no céu de Porto Alegre, Helena e Antônio se deitaram em paz. Paz por terem sobrevivido à tempestade. A paz por terem perdoado o imperdoável. Paz por terem descoberto que o amor verdadeiro não é aquele que nunca se quebra, mas aquele que tem coragem de se reconstruir. E que às vezes, os piores momentos da nossa vida são apenas o começo dos maiores milagres. Porque no final, o que fica não é a dor que sofremos, mas o amor que escolhemos plantar mesmo em solo pedregoso. E esse amor, plantado com lágrimas e regado com perdão, floresce mais bonito do que qualquer jardim. Esta é a história de Helena e Antônio. Uma história sobre dignidade roubada e recuperada. Sobre filhos que acordam tarde demais. Sobre noras que se perdem no veneno e encontram redenção. Sobre netos que lutam pelo que é certo. E principalmente sobre o poder transformador do perdão. Porque perdoar não é esquecer, não é aceitar o inaceitável. Perdoar é escolher libertar seu próprio coração da prisão do ódio. E quando perdoamos verdadeiramente, não libertamos apenas quem nos feriu. Libertamos principalmente a nós mesmos. Principalmente a nós mesmos.